Antes que só sobre o amém até logo, não tem mais nenhum recado, nós vamos apresentar o orador da noite, Paulo Ricardo Abud Silva, nosso Paulinho, né? Nosso querido. Vamos receber. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe e dilate nosso pensamento e os nossos sentimentos. Como nós viemos parar aqui, eu aqui de pé e vocês sentados nessa cadeira. Quanto tempo faz isso? Quantos? 25 anos. Faz 25 anos? Muito bem. Quanto tempo faz que nós vivemos e que a doutrina espírita como pilar nos apresenta a lei da pluralidade das existências. Nós nascemos, morremos, renascemos, morremos e renascemos, ok? Nós estamos perambulando por aí há muito tempo. E quando a doutrina espírita chegou no século XIX, Allan Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, que na verdade era uma coletânea de espíritos, né? Mas perguntou para o Espírito da Verdade assim: o espírito evolui? A resposta é: você nasce e morre e renasce somente pela lei do progresso. Aí ele é muito teimoso e perguntou: quer dizer que um espírito só progride? Aí o Espírito da Verdade respondeu: o Espírito nunca regride. Em algumas circunstâncias ele pode até estacionar na lei de progresso em que ele se encontra, mas o Espírito nunca regride. Fazendo a matemática da coisa, nós podemos entender que hoje, que dia que é hoje? 13 de junho, dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. Hoje, dia 13 de junho de 2019, nós estamos na melhor versão da nossa existência. Ponto. É claro isso? Se nós que já saímos do reino mineral, fomos para o reino vegetal, para o reino animal, o espírito aperfeiçoando-se passa para o reino hominal. E aí começa uma série de circunstâncias para que a lei do progresso se faça efetiva e o espírito não regride. Imagine a pior. E tem mais 2, 3 perguntas para frente. Ele fala: mas não podem existir espíritos ainda muito rudimentares? Existem. Mas pela lei de sintonia, todos que moram num planeta como esse têm a mesma frequência, a mesma vibração. Ou seja, uns um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, mas estamos todo mundo na mesma média. Mas o importante é, nós estamos na lei do progresso e eu, você e todos aqui estamos na melhor versão da nossa existência. Nunca fomos tão bons, olha só, nunca fomos tão crentes, mesmo com a nossa fé, do tamanho de um. Muito bem, quando nós saímos do reino, viemos para o reino nominal, nós precisávamos ser educados. Porque até então, a gente corria atrás, na caverna, atrás da comida, correndo de dinossauro, daqueles pássaros gigantes, que ter alguma coisa. Não é verdade? Nós precisávamos ser educados. Começa então, a partir do momento em que nós nos fazemos inteligentes e saímos do reino animal para o reino hominal, começamos a precisar ser educados. Senão, como nós vamos progredir? Como nós vamos progredir se nós não formos educados? Até pouco tempo éramos animal, pedra ou árvore. O progresso exige educação. Tanto que a lei máxima da doutrina espírita qual que é? Fora da caridade não há salvação. E a segunda máxima? Espírita, instruí-vos, eduquem-se. Quando nós, então, ainda brutos, precisávamos ser educados, a gente
faz aqui, a gente começa a ter o seguinte questionamento. Aqui eu pergunto para vocês: todos nascem bons? Todos os seres nascem bons e se tornam maus com o tempo? Sim, Georgette, você acha que sim? Certeza? Agora te deixei em dúvida, né? Todos os seres nascem bons e com o tempo eles não se tornam bons? Vamos voltar para a expressão anterior? Existe regressão? Existe algum espírito que regride? Então, aquele ser lindo, fofo, aquela coisinha mais bonitinha, não nasce bom. Ele tem carinha de anjo. O cheirinho não é de anjo, mas tem carinha de anjo, rostinho de... E Deus é tão maravilhoso, a lei é tão linda. Se não colocasse o Espírito nessa forma, quando houvessem as relações entre mãe e filho, pai e filho, que é a lei de ação e reação, não aguentariam. Se nós estamos sempre em progresso, nós não nascemos totalmente bons. Aliás, lá atrás, Deus, está escrito no Antigo Testamento, Deus o fez simples e ignorante. Mas, cara, o que Deus quer? Por que já não fez a gente pronto? Vocês não se perguntam isso às vezes? Por que Deus já não fez a gente pronto? Bonzinho, legal, bacana. Porque os mundos precisam da obra do universo que ainda está em construção, precisam de alguns pedreiros, que são os obreiros, e para cada trabalho sujo ou limpo tem a sua escala evolutiva. Nós nascemos simples e ignorantes, mas com a centelha divina. Ou seja, nós somos deuses, mesmo simples e ignorantes. Então eu pergunto, uma criança que nasceu, ela não é totalmente... Pega uma criança boazinha com 2 anos e outra com 2 anos e pede para uma tirar o brinquedo dela. Você vê como o amor floresce. Aquele amor que vem e pega, né? O mundo vai o tornando mais ególatra, vestindo fantasias para suportar o arrancar os nossos brinquedos até hoje. Muito bem, se a gente está na lei do progresso, nós nascemos simples e ignorantes, como fazemos para progredir? Aí vem Paulo, numa das suas cartas, e escreve assim: não nasce homem. Bom, ele começa aqui: existem homens, são os homens, os meninos são meninos. Quando eu era menino, eu falava como menino, me vestia como menino, tomava leitinho. Agora que eu sou homem, eu não mais posso agir como menino. Isso é a lei do progresso. Nós não podemos mais agir como meninos espirituais. Ok? E lá ele diz assim no final: não existem virtudes instaladas, só 3. Quais são as 3? A fé, a esperança e o amor. Ou seja, desde que nós éramos pedra, alface e zebra, preto e branco, desde que nós tínhamos dentro de nós a centelha divina, nós somos deuses. E temos instalados em nós 3 virtudes. Só 3. A fé, a esperança e o amor. Por que essas 3? Quando começa o processo da educação desse espírito ainda bruto que éramos nós, já precisaram de professores para isso. Precisamos de professores. Porque quando a gente precisava fugir do dinossauro, do passarinho, com aquele tacape, né? Aquela bonito homem da caverna, dando pancada, tal, era uma lei de sobrevivência. O que nos mantém vivo? A esperança. Nós ouvimos casos de suicídio aí, quando o ser acha que perdeu a tal da esperança. A esperança é que nos mantém vivos. Tanto que nós temos uma válvula instalada em nós, que nosso organismo não nos deixa morrer. Alguém que quiser se suicidar, para de respirar. Não consegue. Porque nós temos instalados em nós 3 processos que nos auxiliam a nos manter vivos e na lei do progresso. Mas precisavam de professores para isso. Você pode andar? Por favor. Muito bem, já estamos lá 1000 anos
precisamos agora começar a educar espiritualmente esse povo. Precisamos colocá-los no eixo da lei do progresso. Começam a chegar vindos de Capela, para quem lê o Caminho da Luz, se instala no Oriente, na Europa setentrional, ok? E vamos falar da Índia. Começa o desenvolvimento espiritual da humanidade quando começa o hinduísmo, o budismo e o jainismo. O jainismo é quando é a religião que hoje o budismo incorporou tudo isso, que considera todos os animais inteligentes, ou inteligência, ok? Vai mais um pouquinho, Vanessa. Vai lá. Siddhartha Gautama, o Buda, 563 a 400. Vamos lá. Ele traz a meditação, pode ir, Vanessa. Ele sugere o seguinte: vocês imaginam um mundo em que ele puxava o pernil do leão de lá e eu de cá, porque a gente tinha todo mundo uma fome danada, queria todo mundo comer. Nós mudamos, não mudamos? Não é? Então ele sugere lá, com 600 anos antes de Cristo, que a gente possa combater a cobiça, a inveja, o ódio e a carência. E não existe mais nada disso, não é isso? Olha só, nós estamos falando 600 anos antes de Cristo. Começaram a chegar os luminares, os professores para o nosso progresso espiritual. Vai de novo, Vanessa. E começar a desenvolver a compaixão, a alegria e o processo de gratidão. Vai lá, pode ir, vai embora. Pode ir. Confúcio, lá no Oriente, vai lá. Se você refrear o seu ego, o céu responderá com bondade. Buscai primeiro e tudo mais. Isso foi falado 600 anos antes. Se você refrear o seu ego, ou seja, se você não procurar as suas coisas primeiro, e primeiro o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. 600 anos antes do homem. Vamos lá. Para aí. Aí começa uma visão de termos um Deus só. Até então nós tínhamos vários deuses, do trovão, do vinho, do amor, do sexo, de tudo, né? Tinha Deus de tudo. Aí começou a ideia de um Deus único. Isso é uma ruptura na humanidade. É uma grande ruptura na humanidade. Ok? Que depois a igreja vem se aproveitar bem disso. Vamos lá. E aí vem os gregos um pouquinho antes de Jesus. Continua aí, senão não vai dar tempo. Torá, os muçulmanos e os judeus. Vamos lá. Pode ir. Vai lá. Pronto. Em todos esses luminares que chegaram até aqui, esses nossos professores, eles falavam o seguinte: a mesma regra é a mesma regra de ouro. Quais eram? Faz favor. Não trate os outros como você não gostaria de ser tratado. 600 anos antes de Cristo. O que é odioso a ti, não faça até o semelhante. Já ouviram isso? Está no Torá, muçulmano, judeu. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Evangelho de Jesus. Vieram tantos luminares para começar a nos colocar no eixo da educação espiritual. Nós tínhamos e temos diariamente esses professores conosco. Chega no momento que vem o grande mestre. Pode ficar aí, Ivan, pode deixar aí. Vem o grande mestre, Jesus Cristo. Ele rompe a história, ele rompe toda essa história e diz assim: olha, eu já mandei muitos professores e vocês continuam na lei de Talião. No olho por olho, no dente por dente. Eu vou aqui deixar a apostila de como progredir espiritualmente. E deixou para nós a boa nova, o Evangelho. E rompeu com paradigmas. Rompeu com uma série de paradigmas. Ok? E durante 1000 anos ou mais, tudo que foi ensinado por Jesus, muitas vezes foi manipulado para o poder. Quem continuaria educando espiritualmente se a grande lição dada foi colocada embaixo da cama? Ele veio, trouxe a grande bússola, trouxe a grande lição, trouxe o livro sagrado, mas mais de 1000 anos ficou escondido embaixo do tapete. Nós chamamos isso da Idade Média, a Idade das Trevas. Porque nós tivemos um break no processo, na velocidade que vínhamos na educação do espírito. A moça nascia de cabelo ruivo,
Manda pra fogueira. Deve ser gostoso no azeite quente assim. Né? Já imaginou que legal? E é pelos pés, né? Vai devagarzinho, né? Se você via espírito, então não conta pra ninguém que a casa vai cair. Isso em nome de Deus. Isso tudo em nome de Deus. Ou seja, a velocidade que vínhamos no nosso curso de educação espiritual, que estamos aqui, a nossa velocidade fez assim, até que ele enviou o que prometeu, o tal do Consolador prometido. Entende? Nós temos, se a gente parar, olhar direitinho e pensar, a gente tem algumas, sim, esse é meu ponto fraco. E é exatamente aí que eu não vou mexer. Aí eu tomo passe. Aí eles mexem no meu ponto fraco. Não é isso? Tira com a mão. Não é? Não é. Não é. O ponto fraco é a ferida. O passe tira as moscas de cima da ferida para ajudar no tratamento. Mas quem vai curar essa ferida, a doutrina espírita veio para dizer, é você. Graças a Deus é assim. Nós dependemos apenas de nós. Pode ir para ver, Vanessa. Aí, eu não vou ler tudo isso aí não. Aí começa a se preocupar, porque a gente falou do século 500 anos antes, não falamos? 400 anos, 200 anos, 1000 anos da Idade Média, não é isso? Nós estamos no novo século, século 21. Você nasceu no século 20 e já está no século 21. Somos velhinhos, já passamos por 2 séculos. Ok? Como nós estaremos nesse século? Como continuar o progresso espiritual, a educação espiritual? Como passar valores e virtudes, continuar passando valores e virtudes? 3 caminhos: a ciência, a filosofia e a religião. Cada um desses pilares aqui, que é um pilar desenhado pelo Fórum Econômico Mundial, traduzido no Evangelho é ciência, filosofia e religião. Letramento fundamental, competência e qualidade de caráter. Onde está o maior conteúdo de lição de qualidade de caráter? No Evangelho de Jesus. Só que quem nos ensinava? Confúcio, Buda, Maomé, Isaías, não é isso? Então João Batista e tantos outros. Há poucos aprenderam. Veio Jesus, mudou o mundo. Falou, a partir de agora nós vamos aprender de verdade. Criou-se um plano. Esse número foi crescendo. A partir de agora, esse aprendizado tem que ser plural. Em PG. Progressão geométrica. Nós precisamos nos transformar. Quem vai nos ajudar a transformar? Quem serão os nossos professores? Quem serão nossos professores? Quem? Nós mesmos. Ora, Zé. Nós mesmos. Nós precisamos entender que não podemos mais deixar na mão da tua avó ou da tua mãe para criar teu filho. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar na mão da professora ou do diretor para criar teu filho. Nós não podemos dizer que o catecismo ou o centro espírita, a evangelização infantil vai resolver a vida do teu filho. Nós precisamos tomar a rédea da educação espiritual da nossa família, do universo em que moramos e em que vivemos. Nós não podemos perder uma sequer oportunidade para educar e sermos educados. E durante o dia, nós temos centenas de oportunidades para educar e para sermos educados. Entre num elevador, você vai ver se não é uma sala de aula. Eu entro no elevador, eu moro com aquele cara, não com ele, né? Mas no mesmo prédio que ele. Eu moro no mesmo prédio que ele há 4 anos. Eu não me falo oi, também não falo. Não me dá boa noite, também não dou. Perdemos uma chance enorme de educar e de sermos educados. Isso acontece centenas de vezes por dia, pela misericórdia da lei divina, que nos dá hoje a mãos cheias essas oportunidades. Pode seguir para mim? Confúcio disse o seguinte: quando Jesus falou assim para nós, orai e vigiai sem cessar, nós ainda não entendemos que orar e vigiar. Como é que fazia aquele que faleceu? Esqueci, fazia assim, né? Tinha lugar. Todo mundo rezava assim no centro. Porque
um orava, o outro vigiava, né? O Alamar, um orava, o outro vigiava. Nós não entendemos que viver em estado de educação espiritual e progresso espiritual é incessante. Não é das 9 às 22, não é das 21 às 22, não é das 6 às 7. Agora eu vou fazer meu semanário. Pronto. Não, é diariamente, o dia inteiro, é o tempo inteiro. E nós já temos preparo espiritual para isso. Nós já sabemos enxergar no dia a dia, ou melhor, a grande maioria aqui, quais as oportunidades que nós temos de educar e de sermos educados. E que essa lei do progresso, que continua incessante, e que nós estamos nesse caminhar, querendo ou não, nós evoluiremos, nós estamos evoluindo, estamos progredindo, nós precisamos entregar uns aos outros aquilo que não veio instalado em nós, porque a fé, a esperança e o amor, eu posso fazer com que a chaminha da fé, da esperança e do amor renasça, mas ela já existe. Mas a gente tem que ensinar gentileza, gratidão, respeito, honestidade, ética, empatia, amor. E só entenderemos isso, só entenderemos que estamos no caminho, né, quando nós tivermos a coragem de enfrentarmos aquele medo do cérebro reptiliano e aceitarmos as nossas mudanças. Que nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de ter o coração, o core rompido. Ruptura. Nós precisamos parar com as nossas corrupções. Precisamos parar de entender que nós temos que levar vantagem em cima de alguém. Quem leva vantagem ainda é o cérebro reptiliano. Quando nós entendemos que somos de uma mesma família, de uma família universal, quando todos, e isso acontecerá uma hora, em algum momento, nós estaremos sim quase na perfeição que um dia nós chegaremos. Só para encerrar, o amor, quando nós estamos na família universal, é a repentina constatação da existência de outra pessoa. Basta você existir para que eu possa desenvolver compaixão, amor, solidariedade e assim por diante. E nós vamos chegar lá, porque nós temos a melhor apostila do mundo, chamada Evangelho. Uma boa noite para vocês, gente.